Talvez seja a primeira vez que você esteja abrindo um vídeo nesse canal, mas eu vou apelar aqui e pedir um voto de confiança seu. Faça esse apelo e peço que você pare tudo para prestar o máximo de atenção nesse vídeo. Se você for outro YouTube, se você tiver canal e quiser repostar esse vídeo, você tem autorização, não vou te dar strike por conta disso, porque esse vídeo aqui ele tem grandes chances de cair. Deus queira que não, eu vou medir as palavras aqui inclusive para que isso não aconteça, mas caso ele caia, eu peço que você compartilhe, porque a informação é muito relevante, não é achismo. Eu vou mostrar a declaração, que inclusive está na grande mídia já isso, o especialista que descobriu o HIV, esse camarada ganhador de prêmio Nobel, ele está dizendo, segundo ele, o Sungamonga, essa pandemia que está afetando o mundo inteiro, foi criada em laboratório. Eu chego a me arrepio, porque a gente já vem alertando isso o tempo todo. Foi criada em laboratório, lá em Wuhan, e ele é a fusão do Sungamonga, que eu vou colocar o nome real aí, eu chamo Sungamonga porque existe uma censura, a gente não pode falar o nome do que está acontecendo, desse mal que está afetando a humanidade nesse momento, a gente não pode falar. Então por isso eu uso esse nomezinho Sungamonga, que é um nome ridículo e passa pelo sistema que censura tudo. O Sungamonga que é existente no morcego, que essa doença só pegava em animais, esse tipo que só pegava em animal, tem outro que pega em pessoas, mas é muito difícil. Porque o Sungamonga ele vem de uma família de mais outros 6 Sungamongas, se eu não me engano. Outra hora eu faço um vídeo mais especializado nisso. Mas, enfim, o que era mais letal era esse que tinha no morcego. Pegaram esse, segundo o especialista, eu vou ler a matéria completa para você agora, mas só para você ter um resumão. Pegaram ele e juntaram com o do HIV. Algumas coisas que tinha no HIV, juntaram com ele para fazer esse vírus altamente contagioso. Eu disse a vocês desde o começo, inclusive com um vídeo que foi censurado aqui, eu deixava claro que era um absurdo que as declarações oficiais estavam dizendo. Alertando que não é porque os caras comem porcarias, é por causa... Eu digo, velho, os caras comem porcaria há um século já. Desde a Segunda Treta Mundial eles pegaram esse costume de comer aquelas porcarias, que dá enjoo na gente. E nunca gerou nenhum tipo de vírus. Então não venha me dizer que isso tinha gerado agora. Eu não acreditava nisso e disse até, fui até mal educado em dizer... Que idiota era quem acreditava nisso. Inclusive pessoas da minha família que mostravam: olha, Davi, que absurdo, olha o que os caras comem lá. Eu digo, cara, eu já sei disso há muito tempo. Deixa de ser ignorante. Eu fui ignorante, porque eu sei que as pessoas estão tentando achar uma resposta. Mas sabe, família, quando o sistema passa esse tipo de mentira e eu vejo gente acreditando, me irrita muito. Mas enfim, eu quero mostrar a matéria. Vamos ler a matéria pra gente entender melhor, porque a coisa é muito importante. Esse é o tipo de vídeo que você deve assistir prestando o máximo de atenção. Tá certo? Não é pra você estar lendo comentário, deixa pra fazer isso depois. Se você estiver ocupado, assista depois, mas eu recomendo que você assista agora porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar no ar. Então como esse assunto é pra lá de importante, a gente não pode perder tempo, pega agora mesmo a macaxeira com linguiça e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Diferentemente do que divulgaram as autoridades, o novo Sungamonga foi fabricado artificialmente em um laboratório chinês, provavelmente no segundo semestre de 2019, diz Luc Montagny, Prêmio Nobel de Medicina de 2008. O cientista francês diz que o laboratório de alta segurança da cidade de Wuhan é especializado nesse tipo de vírus, o Sungamonga, isso desde o começo dos anos 2000. Eles são experts nisso, e por isso eu olhei de perto essa sequência do RNA do vírus, fiz essa análise, assim como o matemático Jean-Claude Pérez, especialista em biomatemática. A analisar os detalhes da sequência, um grupo de pesquisadores indianos publicou uma pesquisa com um gene completo do Sungamonga, que demonstrava que ele incluía sequências de um outro vírus. Isso foi uma surpresa para mim, pois era exatamente o HIV. O especialista nega que pode ser uma mutação de algum paciente com AIDS, afirma que necessariamente foi fabricado em laboratório a partir de um outro vírus. A história que veio de um mercado de peixes é uma lenda. Montagny especulou que os chineses estavam desenvolvendo uma vacina contra a AIDS e usaram um Sungamonga para isso. O Sungamonga, causador da pandemia, teria então sido desenvolvido por acidente e se espalhou. Ele fez essa declaração à rádio Frequência Medicale. O assunto ganha mais gravidade porque as autoridades chinesas têm coibido a divulgação de pesquisas sobre a origem do vírus, o que despertou dúvida entre os cientistas. Os iranianos reconheceram que derrubaram um avião por engano. Os chineses também deveriam reconhecer o erro, pelo bem da ciência. Nos últimos dias, o vice-presidente americano Mike Pompeo
afirmou que havia muitas dúvidas sobre a origem do Sungamonga. O presidente francês Emmanuel Macron também manifestou dúvidas em entrevista ao jornal Financial Times. A embaixada americana em Pequim já teria alertado há algumas semanas para a necessidade de maior controle sobre o Wuhan, Institute of Virology, UIV, o centro que seria responsável pelo vírus. Ele possui um laboratório de alta segurança construído com a ajuda da França, chamado P4. Há informações de que a equipe que estaria à frente da produção do novo Sungamonga seria multinacional, incluindo verba americana. O novo Sungamonga teria sido produzido a partir de um coquetel de vírus, que inclui o HIV e o Sungamonga presente em morcegos, uma especialidade do UIV. A tese está causando controvérsia entre os laboratórios franceses e já foi contestada por cientistas do Instituto Pasteur e do Centro National de la Recherche en Scientifique, CNRS. Para o Montagne, por ser artificial, o novo Sungamonga tende a ser eliminado pela natureza com o tempo. Na costa leste dos Estados Unidos, estudos já demonstrariam que ele estaria atenuado, mas haveria muitas perdas de pessoas até lá, diz o francês. Bom, meus caros irmãos, embora isso simplesmente venha a confirmar o que a gente já tinha falado aqui, saber desses detalhes, mesmo para mim, que já pesquiso isso há mais de 6 anos, me deixa realmente paralisado. É nessas horas que a gente quer estar errado. E eu queria aqui publicamente agradecer ao nosso Deus, ao nosso Yahushua. Quero fazer isso publicamente com vocês todos, com testemunha, um agradecimento ao nosso Senhor por ele ter usado esse canal, ter usado essas pessoas, todos vocês, como por exemplo o Lucas França, que acabou de me mandar essa matéria, e outros que mandam o tempo todo. Então eu humildemente quero agradecer a Deus por estar usando o nosso canal para alertar as pessoas ao seu rebanho, ao rebanho de Deus, que são vocês, meus caros irmãos. Então eu fico muito grato, muito honrado pelo Senhor estar fazendo isso. A única coisa que eu digo a vocês o tempo todo, eu fico até um pouco emocionado, é que a gente faz aqui o possível para falar a verdade para vocês, sem ego, sem ficar querendo dar uma de um tipo de profeta, nada do tipo, família. A gente pesquisa sério, a gente nunca faz vídeo aqui para dizer, olha, se eu falar isso eu vou perder inscritos, se eu fazer assim eu ganho mais. Não, a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que isso prejudique o canal, como foi no caso do mito, não é? Vocês lembram disso? A gente falando a verdade aqui, e fora outros assuntos que é o tempo todo, que a plataforma não gosta que a gente fala desse assunto. Então a gente faz todo um estudo para poder usar as palavras corretas para que isso passe para as pessoas. Não só para que o canal continue crescendo, porque como muita gente pensa, muita gente maldosa, o cara só quer crescer. Não, porque se eu quisesse só crescer, era muito mais fácil apoiar um dos lados, que o Brasil hoje está polarizado. Mas a gente procura falar a verdade. O trabalho de pesquisa que é feito e o cuidado nas palavras a ser usado é justamente para que a informação continue indo. Eu vejo até outros youtubers bem intencionados que perderam, não é, a parceria com o YouTube, e dizem, eu sou o verdadeiro porque eu perdi. Não, na verdade você foi burro, cara. Você foi burro, porque você deveria usar o que você sabe para alertar as pessoas e estudar maneiras de fazer isso sem deixar o canal cair. Então é esse o recado que eu quero dar. Agora, meus caros irmãos, sobre o que você acabou de ver, era evidente que isso foi feito em laboratório. Nós mostramos no último vídeo, você assista se não viu, todas as coincidências com a empresa da Umbrella e também as declarações do próprio Bolsonaro com esse novo ministro. Assista que o vídeo é muito bom. Inclusive hoje a gente veria algumas declarações desse novo ministro. Mas diante dessas revelações que acabou de sair agora, né, agora há pouco, você vê que foi uma junção, não é, de dois vírus aí altamente contagiosos, um que só afetava animais como morcegos, você entendeu isso na matéria, e o outro que era o HIV, que é altamente contagioso e difícil de curar. Inclusive, família, ontem mesmo eu estava vendo na mídia que as pessoas que supostamente estão curadas do Sungamonga, não se sabe se realmente elas estão curadas. Não se sabe se elas vão ficar realmente imunes. E acredita que sim, que elas vão ficar imunes, mas ainda não dá para ter certeza. E agora que a gente está ouvindo que tem o HIV aí nesse meio, alguma coisa do HIV foi usado, aí é que a gente tem que ficar de orelha em pé. É aí que a gente tem que tomar mais cuidado ainda e fazer justamente o contrário do que o governo irresponsável do Bolsonaro está dizendo. Eu digo a você, meu caro irmão, espere um pouco mais, muita coisa ainda vai aparecer. Fica em casa, pelo amor do nosso Pai, fica em casa. Eu sei que a situação está difícil, eu sei que começa a faltar as coisas, mas procura fazer o máximo possível para você ficar em casa, porque a gente ainda não sabe com o que está lidando, as informações estão aparecendo agora. Você vê que a matéria até faz um desabafo, né? O especialista, não é nem a matéria, o especialista faz um desabafo. Pô, por que a China não assume o erro, se foi um erro? Eu não acredito em erro. Erro comete seu Joaquim, seu José,
Você, eu, pessoas comuns, mas empresas desse tamanho não cometem erro. Tudo que elas fazem é proposital, é para servir a nova ordem. Você vê a própria OMS, que o governo americano já cortou a verba para eles. Eles foram os caras que disseram a todos os países, à União Europeia, aos Estados Unidos e ao mundo, que não precisava vetar, boicotar os voos da China. Então, ou seja, a OMS, que tem esse símbolo aí, que a gente falou isso no outro vídeo, ela é a grande responsável por essa contaminação do mundo. E é por isso que eu apoiei a decisão do Trump de cortar a verba para esses caras. Ainda por cima, sabendo de tudo isso que está acontecendo, os caras ainda elogiaram o governo chinês. E aí, meus irmãos, eu faço um alerta para que você fique bem desperto de verdade. Preste atenção que não é porque a China pode ter começado lá que os americanos, por exemplo, são os bonzinhos. Você ouviu na própria matéria que esse laboratório que funciona lá ganha verba, inclusive, dos Estados Unidos. Por trás desse governo que é te apresentado, existe um outro governo que é chamado do governo das sombras, a elite global. Na verdade, você vai soltar o veneno dele na cidade inteira. E depois assistir à destruição de Gotham pelo medo. Você vai destruir milhões de vidas. Só um cínico chamaria de vida o que essa gente suporta, Wayne. Crime, desespero. Não é assim que humanos deveriam viver. A Liga das Sombras combateu a corrupção humana por milhares e milhares de anos. Devastamos Roma, enchemos navios de ratos infectados, ateamos fogo em Londres. Toda vez que uma civilização atinge o auge da decadência, voltamos para restabelecer o equilíbrio. Gotham ainda pode ser salva. Dê-me mais tempo. Há pessoas boas aqui. Você defende uma cidade tão corrupta que nos infiltramos em cada nível da infraestrutura. Essa turma que servem diretamente o anticristo e se consideram os iluminados, banhados na luz da sabedoria do próprio Lúcifer, esses caras estão por trás das ideias, da mentalidade desses camaradas. E eles seguem à risca a cartilha deles. Essa cartilha que nós chamamos aqui e conhecemos como agenda global. Cada pauta está sendo posta em prática. Eles causam um problema, o povo exige a solução e eles apresentam essa solução. Como existe uma regra universal, eles não podem obrigar a população a fazer nada. Por exemplo, a se contaminar com esse vírus. Então eles criam uma situação, está sendo criado isso aqui no Brasil. O Bolsonaro falou na live de ontem, claramente, que ia cortar esse auxílio. Ele não ia aguentar pagar isso por muito tempo. Ele deixou claro que o governo, se as pessoas não voltar a trabalhar, vai cortar o auxílio. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a 1 trilhão. Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Então isso significa o quê? Que as pessoas vão ter que ir por livre e espontânea vontade voltarem a trabalhar, porque se depender do governo, não vão ter ajuda. Isso é ou não é forçar? Aí vai ter aquele que diz: ah, Davi, mas se não trabalhar não tem dinheiro. Errado, amigo. Há dinheiro de sobra. Olhe quanto o governo continua pagando de juro ao mês aos banqueiros internacionais. Se o governo quer realmente provar que não tem dinheiro, por que não pede a auditoria da dívida pública? Por que não vai atrás de diminuir esse juro que a Europa, por exemplo, paga aos donos do mundo, porque todos os países devem a esses caras? Tá certo? É a verdadeira escravidão moderna. Os outros países pagam 8% ao ano. O Brasil aceita pagar 8% ao mês. E o presidente, tendo o direito e usando como argumento que a antiga administração era podre, e realmente concordamos, porque ele, que segundo ele mesmo é o certo, é a direita, não pede então a auditoria dessa dívida pública, que é um direito legítimo que ele tem. Pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, senhor Sérgio. Ninguém disse pro senhor, não, eu tenho que responder para ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda, eu vou mostrar agora. Agora, peraí. Agora. Peraí, ele não é culpado. Peraí, eu cortei sua frase, numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava aparelho elétrico.
No dia seguinte faltava algodão, faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí a gente abre os jornais e diz déficit. Isso é mentira. Mentira deslavada pro senhor que tá em casa. Veja bem, aqui na década passada, veja, senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja, senhor, aqui, agora, quando esse plano salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade, não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8 ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7 ao ano, aqui foi 8 ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8%? Naquele mês, perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, porque falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem. De sobra. Tá bom. Então não venha com esse argumento que não tem dinheiro, porque há dinheiro de sobra, como o doutor Enéas disse. Agora, se submetendo a pagar um juro que leva R$6 de cada 10 que cada brasileiro dessa nação paga, aí sim realmente não tem dinheiro. Aí eu concordo com você. Agora que fique bem claro, não tem porque não querem que tenha. Isso sim. Mas, na mentalidade distorcida deles, ele tá dando a opção. Você vai se quiser, ninguém tá te obrigando. Eles agem dessa forma por causa da lei universal. Eles não podem obrigar, porque na hora que eles obrigaram as pessoas, que eles não deram chance, como aconteceu no Velho Testamento, na hora que o próprio Deus tirou o povo do Egito, ali eles não deram chance ao povo. E aí Deus veio diretamente intervir naquela situação. Então esses donos do mundo que existem desde aquela época e até muito antes, a gente já escuta falar deles, inclusive na parte de Salomão, já tem muitos deles por lá. Esses camaradas só se modernizaram, só mudaram seus métodos ao longo dos tempos. Mas o objetivo continua sendo sempre o mesmo. Eu sei que é duro você ouvir isso aqui, parece muita teoria da conspiração, parece absurdo. Mas é fato, meus caros irmãos. E cada vez está se comprovando, e aí eu digo infelizmente. Mas que sirva para você se proteger, os fatos estão aí. Logo logo é provável que esse especialista seja ridicularizado, é bem provável que isso aconteça. Matérias como essa suma, vídeos como esse suma, mas é aí que eu conto com você para compartilhar, para repostar em quem quiser, quem tiver canal, página, fiquem à vontade. O importante aqui para mim é passar a informação adiante, tá certo? Então eu agradeço você que nos prestigiou aqui com a sua audiência. É por vocês que a gente continua fazendo esse trabalho, e mais uma vez eu agradeço a Deus por cada um de vocês que estão aqui nesse canal. Então fiquem com Deus, um abraço, meus irmãos, e por favor, cuidem-se e cuidem da família de vocês, porque os donos do mundo só veem você como um número, como uma despesa. Enquanto você estiver trabalhando e gerando lucro, beleza, mas na hora que você se senta numa cadeira, porque já não aguenta mais trabalhar, e eles são obrigados a te devolver um pouquinho mínimo do que você pagou por tantos e tantos anos, pelo progresso que você gerou, aí eles dizem não, você é um fardo, tá bom de ir dessa para uma pior. Então, meus caros irmãos, não façam o jogo deles, não acreditem nesse governo que tá aí, que serve a nova ordem. Assista o nosso outro vídeo que está claro, e a gente avisou isso desde a campanha com um vídeo, o que sabemos, Bolsonaro, anjo ou demônio, e tiraram do ar esse vídeo porque a gente falava muita verdade lá. Mas mesmo eles censurando as informações diretas, cada vídeo nosso sempre tem informações que são de grande valor e que, com o passar do tempo, cada vez está sendo comprovada aí. Então fiquem com Deus, um abraço e que Deus cuide de cada um de vocês. Fui!